pastor. Amém? Você tem um bom pastor. Esse bom pastor é Cristo Jesus. Acho que nós estamos com alguma questão de microfonia. Talvez você pode haver algum ajustezinho, tirar um pouquinho os agudos. E não vai haver ruído na nossa comunicação assim. Amém? Tudo certo? Tranquilo? Estamos juntos? Maravilha. Queridos, ano passado eu já mencionei para vocês, eu estive no NASP em um simpósio de evangelismo, e lá nós tivemos a bênção de ter o pastor Alejandro Bulhon como nosso orador nos devocionais. De manhã e ao final do dia, o pastor Bulhon, ele abria a Bíblia e pregava para nós. É uma bênção. Foi uma bênção. Ouvir o pastor Alejandro Bulhon sempre é uma inspiração. E naqueles devocionais, num deles, o pastor Bulhon, ele fez uma ilustração que marcou muito a minha vida e eu quero compartilhar com você. E nessa ilustração, o pastor Bulhon, ele fez a seguinte pergunta: o que um bebê precisa fazer para nascer? O que você acha? O que um bebê precisa fazer para nascer? Tem que fazer alguma coisa? Não, o bebê não precisa fazer nada para nascer, não é verdade? E assim como um bebê não precisa fazer nada para nascer, nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. Amém? O bebê, ele nasce. E nós, segundo as Escrituras, nascemos também predestinados à salvação. Você, para não ser salvo, você tem que rejeitar a salvação. Interessante isso, não é verdade? Tem que rejeitar. Agora, se eu aceitar, tão somente aceitar, eu estou salvo. Agora, para um bebê se manter vivo, precisa existir pelo menos 3 coisas. O que um bebê precisa fazer para se manter vivo? Número 1, ele precisa naturalmente respirar, concordam? Porque sem ar, sem respiração, né, doutora Larissa, não tem vida, né? Segundo, um bebê, para se manter vivo, ele precisa comer. É ou não é verdade? Tem que se alimentar. E terceiro, ele precisa também se movimentar. 3 elementos, quais são eles? Repita comigo. Primeiro é comer, segundo o que está na tela. Que mais? Respirar e se alimentar. Então vamos entender qual é o ensinamento do pastor Bulhon para nós. Qual foi para nós lá e qual é para nós aqui hoje. Um bebê, para nascer, não precisa fazer nada, mas para se manter vivo, ele tem que comer, respirar e se movimentar. Você, para nascer no reino de Deus, também não precisa fazer nada, mas para se manter vivo no reino de Deus, você precisa fazer 3 coisas. Quais são elas? Comer, respirar e se movimentar. Faz sentido, sim ou não? Balança a cabeça, sim ou assim? Você que está nos assistindo aqui, balança a cabeça e não, você vai escrever no chat ali. Faz sentido, pastor? Ok? Comente, compartilhe, assim como estamos participando aqui, participe você aí também. Agora veja, o que será para nós que nascemos no reino de Deus em Cristo Jesus, comer? Você acha que é comer? Bom, comer é se alimentar do quê? Da palavra de Deus. Respirar significa o quê? O que é respirar? É orar. Simples, não é verdade? E se movimentar é o quê? Testemunhar. Certo, Joquizan? Testemunhar. Aí o pastor Bulhon fez a seguinte pergunta: comer, respirar e se movimentar são dons? O
que a gente tem? Imagine uma pessoa que você encontra raquítica ali, pele e osso, tão fraca que não consegue nem se levantar da cadeira ou da cama. E você pergunta para essa pessoa, mas por que você está assim? O que está acontecendo? Você está doente? E ela diz assim, não, eu não estou doente, é que eu não tenho o dom de comer. Faz sentido isso, não? Não, é que eu não tenho o dom de me movimentar. Pode ser que alguém não se movimente por uma doença, por um acidente, ou assim por diante, mas normalmente, naturalmente, nós precisamos nos movimentar. Se nós não nos movimentarmos, nós vamos atrofiando, e a nossa vida é abreviada por isso. É ou não é assim? Então, queridos, para nós termos vida em Cristo, nós precisamos comer, respirar e nos alimentar. Para você trazer alguém para Jesus, testemunhar, não é um dom. Comer, respirar e se alimentar são necessidades básicas para a manutenção da vida. Estamos juntos? Será que você consegue repetir esse conceito comigo? Estudar a Bíblia, orar e testemunhar não são dons. São o quê? São necessidades básicas de sobrevivência. Assim como o bebê. Estamos juntos, sim ou não? Tudo certo até aqui? Vamos então pensar nesses 3 pilares básicos de sobrevivência. Número 1, se alimentar da palavra de Deus. As primeiras palavras de Deus registradas nas Escrituras são: haja luz e houve luz. Sabe o que isso significa? Significa que aqueles que têm encontro com a luz, que é a lâmpada, a palavra de Deus, ela ilumina os nossos caminhos e como luz expulsa as trevas da alma. Diga amém se você crê nisso. Ó igreja querida, se eu falo para alguém nesta manhã cuja vida está em trevas, você não tem forças, você não consegue se levantar da cama para enfrentar o seu dia a dia, sua vida parece que há uma nuvem negra cobrindo a sua vida, e você não sabe mais o que fazer. Eu digo a você em nome de Cristo Jesus, tome a lâmpada que é a palavra de Deus em suas mãos, e deixe a palavra de Deus entrar na sua vida. A palavra de Deus irá expulsar as trevas da sua vida, da sua alma. Diga amém. Um dia em 1988, final de 1988, essa Bíblia, esta palavra começou a entrar na vida da minha mãe e por consequência na minha vida, dos meus irmãos, do meu pai, da nossa família. E a nossa vida, que era uma completa bagunça, uma desordem em todos os sentidos que você pode imaginar, espiritual, emocional, financeiro, expulsou as trevas da nossa vida. Amém? Experimente. Deixe a Bíblia, a luz da vida, entrar na sua vida. A palavra de Deus é vida. Jesus certa vez comparou a palavra com uma semente. Jesus disse: o semeador saiu a semear. E ele, quando explica aos seus discípulos qual era o significado daquela parábola, Jesus diz assim: a semente, o semeador semeia a palavra. Quantos aqui já colocaram um feijãozinho no algodão úmido uma vez na vida? Todo mundo fez essa experiência já uma vez, né? Aí a gente coloca ali, eu me lembro até hoje como foi essa minha experiência. Quem lembra como foi essa sua experiência? Levante a mão ali. Todo mundo lembra, marcou a sua vida. O que é que faz um grãozinho de feijãozinho num algodãozinho molhado germinar? O que é que tem ali dentro? Diz para mim: vida.
Amém? Vida. A palavra é luz, a palavra é vida. Quando ela entra dentro de você, ela expulsa as trevas da alma, ela produz vida, ela dá vida. Eu lembro de Cristo Jesus, quando estava lá junto com aquele grupo de pessoas que estava lamentando a morte de Lázaro. Jesus disse: tirem a pedra. E eles, hesitantes ali, tiraram a pedra. E Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Alguns teólogos, comentaristas dizem que se Jesus não tivesse dito Lázaro, todos os mortos teriam saído do sepulcro. Porque a palavra de Cristo é palavra de vida, é palavra de luz, é palavra de poder. Amém? Queridos, esta palavra que é luz, que é vida, também ela é o pão que alimenta. Diz a serva de Deus no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, diz assim: os que buscam a justiça de Cristo. Quem aqui busca a justiça de Cristo? Diga: eu busco. Se você busca, diga, escreva ali nos comentários: eu busco a justiça de Cristo. Os que buscam a justiça de Cristo vão fazer o quê? O que diz o texto? Demorar-se-ão sobre os temas da grande salvação. A Bíblia é como um celeiro que lhes fornece alimento nutritivo. Amém? Será que eu estou falando para alguém aqui que está como um raquítico espiritual, que não está mais se alimentando, não está mais fazendo aquilo que são necessidades básicas de sobrevivência, como ler a palavra, estudar a palavra, se alimentar da palavra? Estão morrendo espiritualmente, morrendo emocionalmente, e vão morrer eternamente, porque não buscam na palavra da vida, palavra que alimenta. Diz mais o livro Educação, diz assim: recebemos a palavra de Deus como o que para a alma? Como um alimento para a alma, mediante a mesma evidência pela qual recebemos o pão como alimento para o corpo. E por último, o livro Mensagens Escolhidas diz: quando fizerdes da Bíblia o vosso alimento, vossa comida, vossa bebida, quando fizerdes de seus princípios os elementos de vosso caráter, conhecereis melhor como receber os conselhos de Deus. Queridos, a palavra de Deus é luz, é vida, é pão que nos dá forças para avançarmos. A palavra de Deus, ela nos torna felizes. Disse João, quando escreveu o Apocalipse capítulo 1, versículo 3, assim: felizes ou mais que felizes são aqueles que leem, que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Se você quer ser uma pessoa feliz, leia as palavras da profecia, a palavra de Deus. E a palavra nos leva em comunhão com Cristo Jesus. Diz: no princípio era a palavra, o verbo, a palavra estava com Deus e era o próprio Deus. Ler a Bíblia é ter comunhão com o próprio Cristo Jesus, é ouvir dele, é ouvir ele falando à nossa mente, ao nosso coração. Amém? Quanto tempo você tem passado em comunhão com Cristo através do estudo da palavra? Sabe, tem uma pessoa que eu amo muito e que é mais especial de todas para mim, que é a minha esposa. Eu gosto tanto de ficar ao lado dela. E quando eu estou do lado dela, a gente está conversando, a gente está junto. Se a gente está no carro, se a gente está viajando, se a gente está deitadinho na cama, quando a gente vai almoçar, quando eu vou fazer a refeição, para mim, só o fato de ela estar ali junto, eu já estou feliz, porque eu amo ela. Se você namora alguém, você gosta e ama estar do lado dessa pessoa que você namora, que você ama, é ou não é verdade?
Você quer ouvir ela falar, você quer ouvir a voz dela. Ouvir a voz dela te faz bem, te deixa feliz. Ouvir Jesus falar ao nosso coração nos deixa feliz, nos traz vida. Agora, o que acontece quando eu não tenho prazer, quando eu não vou ter comunhão com Jesus através da sua palavra? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu li em um livro, um livro chamado Ouse Pedir Mais. Um livro sobre oração, da Casa Publicadora Brasileira. E eu recomendo você a leitura desse livro, uma bênção, a mensagem desse livro que nos leva à comunhão com Deus através da oração. E a autora do livro coloca em um dos capítulos, capítulo 9, ela coloca acerca de uma reunião que o diabo certa vez teve com os seus anjos caídos. Essa ilustração é de um autor desconhecido, mas ela faz muito sentido. E foi desse texto que eu inspirei o título da mensagem de hoje, que é Agenda do Inferno. Foi nessa reunião que o diabo traçou a agenda do inferno. Deixa eu perguntar para você. Você sabia que o diabo tem uma agenda programada para a sua vida, sim ou não? Sabia disso? Se você não sabia, saiba agora. É lógico que a gente não quer conhecer a agenda do diabo, mas ele tem uma agenda para a nossa vida. E eu vou compartilhar com vocês um pouco essa agenda do diabo. Diz que um dia Satanás convocou uma reunião mundial com os anjos caídos, demônios caídos, para discutir com os anjos maus como impedir os cristãos de terem uma caminhada profunda e poderosa com Jesus. A enorme multidão se calou quando ele se aproximou para falar. E disse então o diabo: não conseguimos impedir os cristãos de ir à igreja. Não podemos impedi-los de lerem suas Bíblias. Nós não temos como impedi-los de conhecer a verdade. Não podemos impedi-los de ter valores conservadores. Mas tem algo que nós podemos fazer. E aí Satanás fez uma pausa. E todos passaram a ouvir com atenção. Disse Satanás: sabe o que nós podemos fazer? Nós podemos impedi-los de formar uma experiência íntima e duradoura com Jesus. Se eles conquistarem essa conexão íntima com Jesus, o nosso poder sobre eles será derrotado. Veja, o diabo sabe que se você e eu tivermos uma união, uma conexão íntima com Jesus, se nós amarmos Jesus, se nós passarmos tempo com Jesus, se nós passarmos tempo estudando a palavra de Cristo Jesus, o poder dele estará derrotado. Se você quer derrotar o inimigo na sua vida, o inimigo que já está derrotado, basta você cumprir com as necessidades básicas de sobrevivência de vida: leitura e estudo da palavra, oração, testemunho. E o diabo disse: deixem eles ir à igreja, deixem eles terem os seus estilos de vida conservador, mas façam uma coisa, disse o diabo: roubem deles o tempo, para que não possam ter uma experiência profunda com Jesus. É isso que eu quero que vocês façam. Distraiam os cristãos de se aproximar do seu Salvador e manter uma conexão vital com Ele durante o dia. Como faremos isso? Perguntaram os anjos do inferno. Simples, respondeu Satanás. Simples. É só mantê-los ocupados com as coisas que não são essenciais da vida. E inventem inúmeros esquemas para ocupar o tempo e a atenção deles. Faz sentido isso, não? Não deixem eles
investir em tempo com aquilo que é essencial para a sobrevivência espiritual deles, disse o diabo. Façam com que eles gastem mais e mais, e depois peçam cada vez mais dinheiro emprestado. Mantenham eles longe dos seus filhos. Convençam as suas esposas a trabalhar, e os maridos a trabalhar 6 e 7 dias por semana, 10 e 12 horas por dia, para que possam bancar os seus caros estilos de vida. Digam a eles que eles estão fazendo isso pelos filhos. Aí sim vai dar tudo certo, disse o diabo. À medida que suas famílias se desintegram, logo seus lares não oferecerão uma fuga das pressões do trabalho, e eles apenas trabalharão mais e mais. Então Satanás parou um pouco e disse o seguinte: ei, mas agora preste atenção naquilo que é o mais importante, disse o demônio aos seus anjos caídos. Estimulem em excesso a mente deles, para que não possam ouvir a voz mansa e suave de Jesus. Tentem fazê-los tocar o rádio ou música sempre que estiverem dirigindo ou relaxando. Tentem fazer eles ficarem mantidos diante de uma tela, Alexa, YouTube, AirPods, rádios e qualquer outro tipo de ruído ou distração constante em seus lares. Esse barulho e atividade ininterruptos vão confundir suas mentes e quebrar a união deles com o seu pastor Jesus. Martelem as suas mentes com notícias 24 horas por dia. Eu faço uma pausa aqui. Será que eu falo para alguém nessa manhã que é um adicto a noticiário? Todo momento, notícia, mais notícia, mais notícia, mais notícia. Invadam seus momentos no trânsito com outdoors, inundem suas caixas de correio com correspondência indesejada, catálogos, todo tipo de oferta, produtos gratuitos, serviços e falsas esperanças. Mantenham-nos distraídos com ruídos constantes. WhatsApp. Como é que aponta o seu WhatsApp aí? WhatsApp. Vídeos, Reels, posts nas redes sociais, mensagens de texto, chamadas telefônicas, desde o momento em que eles acordam até quando caírem exaustos na cama à noite. Eles não podem ter uma conexão íntima com Jesus. Mesmo em seus momentos de lazer, que sejam excessivos, não permitam que saiam para desfrutar das alegrias simples da natureza. Em vez disto, enviam-nos aos parques de diversões, eventos esportivos, shows, filmes. Quando se encontrarem para a comunhão espiritual, quando eles se encontrarem na igreja para a comunhão espiritual, disse Satanás, envolvam eles em fofocas, em conversas sem importância, de modo que saiam com a consciência culpada e com emoções instáveis. Não permitam que se incentivem mutuamente ou se fortaleçam. Propósito, os nossos cultos de quarta-feira aqui são cultos que a gente tem buscado a Deus para nós nos fortalecermos mutuamente. Mantenham eles, aqueles que têm o talento de encorajar. Sim, tem aqueles que têm o talento de encorajar os outros. Mantenham estes especialmente ocupados e exaustos. Eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. E acima de tudo, quando eles se reunirem, que não orem uns pelos outros. Se for necessário, permitam que se envolvam em algum ministério, mas encham suas vidas com tantas coisas boas, que eles não tenham tempo para buscar o poder em Cristo Jesus. Logo estarão trabalhando em suas próprias forças, sacrificando a saúde e a união familiar pelo bem da causa. E nós seremos vitoriosos. E ele deu uma gargalhada diabólica. Foi uma ótima convenção no fim das contas, foi? Do inferno, sim. Os anjos maus saíram ansiosos para cumprir sua tarefa, tentando fazer com que os cristãos em todos os lugares ficassem ocupados, correndo de um lado para o outro, sem ter condições de
buscar aquilo que são necessidades básicas à sobrevivência. Estamos juntos? Pergunto, você não responde, só pense. Qual agenda tem se cumprido na sua vida? Agenda do inferno ou agenda do céu? A agenda do inferno é te destruir você, destruir tua comunhão com Jesus, destruir a sua mente, destruir a tua família, o teu casamento, os teus filhos, os teus relacionamentos. Esta semana eu assisti um vídeo que a minha mãe me mandou. Minha mãe é uma bênção. Também amo ficar com ela, estar com ela. E nesse vídeo é um testemunho de uma psicóloga. E aqui temos várias psicólogas conosco. E uma psicóloga que atende especialmente crianças. E essa psicóloga, ela estava fazendo ali uma sessão de terapia com uma criança de 6 anos de idade. Ouçam bem a experiência. E essa criança, ela estava brincando com alguns jogos, e a psicóloga ali, fazendo a terapia, a sessão, em algum momento aquela criança parou de brincar, olhou para ela e disse assim: sabe o que eu quero ser quando eu crescer? E a criança olhou para ela e disse assim: eu quero ser um celular. E a psicóloga então olhou para ela e disse assim: mas por que você quer ser um celular, querido? Ele disse assim: não. Sabe, eu não quero ser um celular, eu quero ser o celular do meu pai. Mas por quê? Ela já sabia a resposta, mas ela olhou para a criança e disse assim: mas por quê, querido? É porque assim meu pai sempre estará olhando para mim. É de chorar, não é verdade? É de chorar. Queridos, em nome de Jesus eu apelo ao teu coração hoje. Ei, olha para mim, em nome de Jesus, é um apelo de Cristo Jesus para você. Não leve o seu celular para a cama. Você vai com o celular para a cama à noite. Você entra em casa, você não faz outra coisa senão fica no celular. Aquela psicóloga disse assim: olha que ironia. Muitos pais ficam curtindo os meus filhos, as fotos dos meus filhos no celular deles, mas não curtem os seus filhos largando o celular. Lá em casa a gente fez o propósito esse ano. O virada de ano é bom, né? Que eu sou pecador igual todo mundo aqui. O hábito de levar o celular, Você já põe despertador, parará, e dá uma última olhadinha naquilo outro, no WhatsApp, parará. Só que quando você acorda de madrugada e não tem mais sono, o que você faz? Diz para mim, o que você faz? Se o celular está do lado da cama, você vai para o celular, aí você acende aquela luz que entra nos teus olhos, daí mesmo que você perde o sono. É ou não é assim? Porque essa luz, ela destrói ali os hormônios necessários para que você tenha um bom sono. E a gente tomou a seguinte conclusão e resolução em casa: ninguém leva mais o celular, a gente coloca lá num canto no quarto, deixa carregando e vai para a cama e conversa e lê e ora e assim por diante. Leve a sua Bíblia para a sua cama, leve um livro do Espírito de profecia, e se você acordar de madrugada, pegue a Bíblia, pegue o livro do Espírito de profecia, ore, interceda. Quando você acordar, em nome de Jesus, quando você acordar, não pegue o seu celular, se apegue a Jesus. Amém?
Quando você acordar, não pegue o celular, se apegue a Cristo Jesus. Estude a lição da escola sabatina. Ei, olha que coisa mais linda eu tenho aqui na minha mão. Para quem não conhece, eu estou apresentando para você aqui agora, viu? Isso aqui é a lição da escola sabatina. Isso é uma bênção. A lição é para te levar ao estudo da Bíblia. Quando você acordar, vai estudar a lição da escola sabatina, que você vai estudar a Bíblia. E nessa minha lição aqui, ela ainda tem atrás comentários de cada dia do Espírito de profecia sobre o estudo daquele dia. Coisa linda. Você tem a sua lição? Você sabia que você pode baixar hoje a lição gratuitamente no teu celular? Estude, não é por falta de dinheiro, não, por favor. Certa vez eu ouvi uma história, e essa história é de um membro aqui da nossa igreja, eu não vou dizer o nome dele, que eu não pedi autorização. Eu vou contar só a história. Diz que o filho desse irmão querido, que é um amigão meu aqui dessa igreja, certa vez estava indo para casa depois do emprego, e ele estava passando embaixo, ali perto na calçada, e tinha um monte de livro na calçada assim. E aquele camarada que estava passando, filho desse meu amigo, estamos juntos? Viu aqueles livros, viu que eram livros que eram relacionados ao tema de estudo dele, da faculdade. Aí ele olhou os livros, os títulos tal, pegou um outro livro, estava no lixo. E tinha chovido, os livros estavam molhados ali, ele pegou, levou aquele livro para casa, estendeu em cima da máquina de lavar roupa, assim, abertos, né? Esperou até o outro dia e outro para secar. Quando os livros secaram, ele foi lá, pegou os livros e foi ver o conteúdo dos livros. E quando ele vai folheando os livros, sabe o que tinha dentro? $100. $100. Mais $100. Diz, meu Deus do céu. E os livros estavam forrados de nota de $100 ali. Ele tinha cerca de R$5.000 dentro daqueles livros em dólares. Você já pensou? Da manhã vai estar todo mundo andando na rua procurando livro no lixo, né? Aquele camarada, ele foi lá de novo naquela obra, naquela construção, e não tinha mais nenhum livro lá, tinham levado tudo já. Aí ele perguntou, quem morava aqui? Não, era um casal de idosos, europeus, alemães, parará, e foi. Ele ganhou aquele livro. Aquele pai, olha a sacada inteligente de um homem de Deus. Diz que a filha, ela não gostava e não tinha o hábito de estudar a lição da escola sabatina, embora o pai sempre insistisse. Você tem que ler, estudar a lição. E o pai todo trimestre comprava a lição da escola sabatina para aquela filha. Ela não lia, não estudava. Sabe o que o pai começou a fazer? Vintão dentro da lição, trintão dentro da lição, cinquentão dentro da lição. E ela nunca estudou, não lia a lição. Aí um dia diz que estavam num almoço e essa conversa veio à tona, né? Porque eu nunca tive a sorte de achar dinheiro nos livros como meu irmão, assim. Não, onde está a tua lição da escola sabatina? Pega lá. Ela trouxe a lição. Diz assim, tá vendo? Abre aí. Ela começou a abrir. Uau, tem dinheiro aqui dentro. Ele se dá aqui para mim. Seria seu se você estivesse lendo a lição. Diz que aquela jovem nunca mais deixou de estudar a lição. Mas também nunca mais teve dinheiro lá dentro. Passou. Queridos, com a palavra de Deus na mão, você vai ter luz e não trevas. Você vai ter um coração aquecido. Você vai ter comunhão com Jesus. Você encontrará sentido para uma vida que não tem mais sentido. Amém? Querida igreja, segundo ponto. Qual era o primeiro ponto ali? Para nós, necessidades básicas da vida. Primeiro deles, comer, né, pastor Giovanni? O segundo qual é? Respirar. Respirar o quê? Orar. A Bíblia diz orar sem cessar. Veja o que diz John Wesley. O que disse John Wesley certa vez? John Wesley, ele disse assim, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanto a fazer, que eu passo várias horas em oração,
antes de ser capaz de realizar as minhas tarefas. Tem alguém aqui que tem tanta coisa para fazer assim como eu, todo dia, toda semana? Quem? Levante a mão ali. Será que a gente pode aprender com John Wesley? E que dirá de Martinho Lutero? Concordando com John Wesley, Lutero disse assim, olha o que disse Lutero: se eu deixar de passar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo obtém vitória sobre mim ao longo do dia. 2 horas em oração, leitura da Bíblia e oração. E há uma outra cita de Lutero, ele diz que quando ele tinha um problema maior ainda para resolver, um dia mais cheio, mais atarefado, ele não passava 2 horas, ele passava 4 horas em oração. Spurgeon entendeu o que era isso. Charles Spurgeon, conhecido por seu ministério, frutífero devido a uma vida de oração, Spurgeon disse o seguinte, preste atenção nessa frase de Spurgeon: às vezes pensamos que estamos muito ocupados para orar. Alguém já pensou assim? Como eu? Alguém pensa que está muito ocupado para orar? E isso é um grande erro, pois orar é o quê? O que é orar, segundo Spurgeon? Uma economia de tempo. Bom, Lutero, Spurgeon, enfim, Wesley, mas e Jesus? Olha sobre Jesus, veja sobre Jesus. Livro Desejado de Todas as Nações, diz assim: nenhuma outra vida foi tão atarefada ou assoberbada de trabalho e responsabilidades como Jesus. Ninguém teve tanto trabalho, tanta tarefa nessa vida como teve Jesus. Todavia, quantas vezes ele estava em oração? Quão constante sua comunhão com o Pai. Repetidamente na história de sua vida terrestre encontram-se registros como esses. Quais são os registros? E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém ele se retirava para os desertos e ali fazia o quê? Orava. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite toda em oração. Uau! Nós podemos estar ocupados, sim, muito ocupados, demasiadamente ocupados, mas isso não é desculpa para não dedicarmos tempo em oração, e tempo de qualidade com Deus em oração e leitura da Bíblia. Sabe por quê? Porque nós nunca seremos tão ocupados como foi Jesus, e Ele fez isso, e Ele era Deus, e sendo o próprio Deus, homem, Ele dedicou horas e horas, noites inteiras em oração. E nós, quanto mais? Jesus nem tinha muito tempo, às vezes sequer para comer, mas Ele não trocava 1 hora de refeição por 1 hora de oração. Temos um irmão nosso chamado Pavel Goya. Um pouco da sua história está relatado num livro intitulado Um Milagre Após o Outro. Ei, pensa uma mensagem maravilhosa. Se você não leu esse livro ainda, eu recomendo a você, busque na Casa Publicadora Brasileira Um Milagre Após o Outro. Um Milagre Após o Outro. Neste livro ele conta a história, eu já contei para vocês aqui num outro culto quando ele estava sendo pastor na Romênia, depois de abandonar o seu trabalho e tudo, ele atropelou e matou um garotinho de 16 anos de idade, e estava ali há 2 semanas de fazer um evangelismo na cidade, e ele e a esposa passaram uma noite inteira em oração por aquele menino que havia morrido naquele dia anterior, e no dia seguinte eles vão ao hospital e Deus tornou a dar vida àquele menino. Você consegue imaginar isso? Pavel Goya, quando ele se converteu, o seu coração se voltou verdadeiramente a Jesus, ele assumiu um compromisso com Jesus, de nunca sair de casa, sem passar tempo de qualidade com Jesus, a ponto de sair com medo. Ele tinha que sair em paz com Deus, de que Deus havia estado com ele, que ele estava com Deus, e agora podia cumprir com as suas tarefas do dia. Sabe o que aconteceu?
Ele diz, conta Pavel, que a partir daquele dia, ele nunca mais havia colocado o despertador para despertar, porque ele se apegou a uma palavra de Jesus, de Deus, que está na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 50, versículo 4, que diz: o Senhor Deus me desperta todas as manhãs, para que eu ouça. Isaías 50, versículo 4. Pavel nunca mais colocou o despertador para despertar. Ele orava a Deus e dizia: Senhor, desperta-me como o Senhor prometeu. E Deus o despertava todas as manhãs, e ele passava no mínimo 2 horas com Deus toda manhã. Sabe o que aconteceu? Um dia Deus não o despertou na hora que deveria, e ele acordou atrasado para ir para a escola. E ele morava na Romênia, um país comunista, e naquele dia a primeira aula era com um dos piores professores do colégio ali. E ele acordou e disse assim: mas e agora? Se eu não for, eu posso ser repreendido, eu posso perder o ano, eu posso isso, o professor ruim e tudo mais. Eu tenho que ir. Senhor, desculpa, mas hoje não vai dar tempo. Não, Pavel não fez isso. Pavel, ele foi buscar a Deus em oração, e mesmo com a alma angustiada com o compromisso que ele tinha no colégio, ele ficou 2 horas na presença do Senhor, até que ele teve paz no seu coração. Eu penso comigo mesmo, eu tenho que aprender com Pavel Goia. Muitas vezes eu vou dizer: Senhor, tem tanta coisa para fazer, e agora, meu Pai, e agora eu tenho que isso, aquilo, outro, e eu não posso fazer isso senão quando eu tiver paz com Deus. E Pavel ficou 2 horas ali. Então ele foi para o colégio, e quando chegou na sala de aula, os amigos olharam: como é que você sabia que o professor não vinha hoje e ficou doente? E essa uma de muitas experiências de Pavel que está neste livro, um milagre após o outro. Eu deixo aí na descrição do vídeo o nome também do livro. Olha o que diz a mensagem inspirada de Deus, Espírito de profecia. É a oração, diz, é a oração um meio de êxito ordenado pelo céu. Você quer ter êxito na vida? Oração. Apelos, petições, súplicas entre pessoa e pessoa comovem os homens e desempenham uma parte em controlar os negócios das nações. A oração, porém, comove o céu. Que bênção! Agora o diabo, na agenda do diabo, na agenda do inferno, está escrito lá assim: não deixe o Paulo, o Pablo, a Rosana, a Rita, não deixa dedicar tempo especial em leitura da Bíblia. Não, enche eles, faz o WhatsApp tocar ali, faz o telefone tocar, faz ali o bip apresentar, leva ele para uma mensagem do Instagram. Não deixa ter tempo para orar e comungar com Deus através do estudo da palavra, porque se eles assim fizerem, nós estaremos derrotados. Em nome de Jesus, conselhos, número 1, separe períodos específicos para oração. Diz Marcos 1:31, Jesus, tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus tinha um horário específico para orar, Jesus tinha um lugar específico para orar, e Jesus passava a sós com Deus. Tenha você também um lugar, um horário para passar a sós com Deus. Temos que orar por pessoas específicas. Jesus diz em Lucas 22:32, Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus orou especificamente por Pedro. Nós precisamos ter uma lista de nomes de oração pela qual nós devemos orar. Ore, coloque uma lista de nomes. E quando você acordar de madrugada e tiver insônia, leia a Bíblia, leia um livro do Espírito de Profecia, comece a se lembrar dessa lista de oração, e logo em paz você terá o sono, porque só o Senhor poderá, e só Ele pode te fazer repousar seguro. Diga amém se você crê nisso. Amém? Queridos, as orações intercessoras deveriam ser feitas em alta voz. Várias vezes Jesus foi pego orando em alta voz. Alguns pensam assim: mas se eu orar em alta voz, pastor, o diabo, o inimigo vai ouvir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ao som da oração fervorosa, diz
o espírito da profecia. Note o que diz esse texto: ao som da oração fervorosa. Vamos ler essa frase juntos, vamos ler juntos. Ao som da oração fervorosa, todo o exército de Satanás treme. Amém? Ao som da oração fervorosa, da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Veja o que ele continua dizendo, o diabo, veja o que diz o texto. Diz assim: ele continua a chamar as legiões de anjos maus para conseguir o seu fim, de desviar a atenção dos filhos de Deus, de Cristo Jesus. E quando os anjos todo-poderosos, revestidos da armadura celeste, chegam em auxílio da fraca e perseguida pessoa, o inimigo e seus anjos recuam, sabendo muito bem que a sua batalha está perdida. Ellen White diz no livro Nossa Vocação, Alta Vocação, diz assim: aprenda, notem, nós temos que aprender isso, aprenda a orar em voz alta, onde apenas Deus possa ouvir. Amém? Orar em voz alta onde só Deus pode ouvir. Conclusão: se amarmos Jesus verdadeiramente, vamos conversar com Ele o tempo todo. Vamos interceder por aqueles que estão sofrendo. Vamos nos unir com os irmãos para suplicar pelo derramamento do Espírito Santo. Amém? Igreja, esse é o chamado de Deus para você e para mim. Temos que mudar. Primeiro ponto, se alimentar da palavra. Segundo ponto, orar, respirar. Terceiro ponto, se movimentar. Não são dons, são necessidades básicas de sobrevivência. Trazer alguém para Cristo Jesus não é um dom, só precisa ter nascido. Por isso o espírito de profecia, diz Ellen White, diz: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Como um missionário, aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. O depositário se torna o quê? Doador. A graça de Cristo no coração é uma vertente no deserto, fluindo para refrigério de todos e tornando os que estão quase a perecer ansiosos de beber da água da vida. Igual como nós vimos na semana passada, eles estiveram com Jesus, eles beberam da fonte da vida, agora são uma fonte de vida. Que Deus seja louvado por isso. Agora, muitos pensam, diz o espírito de profecia, muitos pensam, e talvez muitos dos que estão aqui nesta manhã nos assistindo, pensam que o espírito missionário, a habilitação para a obra missionária, é um dom ou uma dotação especial concedida aos pastores e alguns poucos membros da igreja, e que outros, todos os outros devem ser meros espectadores. Nunca houve um erro maior. Olha para mim, igreja, em nome de Jesus. Nós não podemos ser espectadores dentro do grande conflito do bem e do mal. Se você sentar nas galerias e se sentar na igreja para ser um mero espectador, você não fará parte do espetáculo da vinda de Cristo Jesus e da pregação do Evangelho, cheios do Espírito Santo, quando Cristo Jesus voltar. É um erro. É um erro. É sobrevivência, uma questão de sobrevivência. Todo cristão, veja o que diz o texto: todo verdadeiro cristão possuirá espírito missionário. Reflita. Pois ser cristão é ser semelhante a Cristo. Ninguém vive para si mesmo, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Todo aquele que tem experimentado as virtudes do mundo por vir, seja ele jovem, seja ele velho, seja ele instruído, seja ele iletrado, será movido pelo Espírito que atuou em Cristo Jesus. O primeiro impulso do coração regenerado é fazer o quê? Qual é o primeiro impulso do coração regenerado? É fazer o quê? É levar outros para Jesus. Levar outros para Jesus. Tenho aprendido muito com o pastor Giovanni. Pastorzão, você está no meu coração. E o senhor está no coração de milhares, né? Louvado seja Deus por isso. Pastor Giovanni dá estudo bíblico, ama estudar a Bíblia com as pessoas.
E aí quando ele termina de estudar a Bíblia com alguém, vocês já viram aqui ele dando esse testemunho muitas vezes. E aí ele diz assim, ó, agora quem é que nós vamos alcançar? Quem dos teus que nós vamos... Quem dos teus? Vamos lá, chama agora. Você bebeu da fonte da vida? Vamos compartilhar com quem agora? Amém? É uma rede. Só que é lamentável, sabe o que, irmãos? Que as igrejas mais missionárias do mundo, as mais missionárias do mundo, isso que nos trouxe foi o pastor Bulhão naquele encontro, somente 10% dos membros estão envolvidos na missão. 90% não faz nada para trazer alguém para Jesus. Deus não precisa da nossa ajuda para trazer alguém para Ele. Deus não precisa de alguém para a gente pregar o Evangelho para Ele. Somos nós quem precisamos, porque é uma necessidade de sobrevivência. Você está entendendo isso, sim ou não? A gente vem no sábado na igreja para ouvir a palavra, amém? Se alimentar da palavra. A gente devia vir quarta-feira na igreja para orar. Eu louvo a Deus porque cada quarta-feira aqui o número de pessoas tem aumentado. Na quarta passada tinha cerca de 140 pessoas. Nós começamos com 50. Já está 3 vezes mais. Diga amém por isso. Mas falta você. Não é aqui para ouvir um sermão, não. É para orar como o povo do Senhor, como fizeram os discípulos no dia do Pentecostes. Jesus disse, fiquem reunidos, orem, vocês vão ser revestidos de poder. Os cultos de domingo é para a gente vir à igreja e trazer alguém para Cristo. Próximo mês, fevereiro, nós vamos ter aqui na igreja 10 dias de oração. Vamos estar orando aqui uma semana inteira, buscando pelo derramamento do Espírito Santo do Senhor. E você vai estar aqui, diga amém por isso. Em março, Semana Santa. Semana Santa não é